Cumprimentar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Eu sou o pastor Rômulo Lombereno de Verdade e nós seguimos com um plano reta final da leitura da Bíblia Sagrada. Hoje, profeta Joel. Em nome de Jesus Cristo, já vamos iniciar e concluir o livro do profeta Joel. O nome do livro deriva do próprio profeta Joel, filho de Petuel, indicado na abertura do primeiro capítulo 1:1, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. A autoria de Joel, cujo nome significa O Senhor é Deus. Não existem dificuldades em identificá-lo como sendo o autor, embora não se possa dizer mais nada sobre ele, exceto que era filho de Petuel. Trata-se de um dos livros mais difíceis de datar, porque nenhum rei israelita ou nação estrangeira foi citado em suas páginas. As opiniões divergem amplamente nesse sentido. Muitos pensam que foi escrito no tempo de Joás. O assunto principal descreve a invasão de Judá por uma praga de gafanhotos que destruiu tudo no seu caminho e empobreceu o povo. Então perceba, quando você falando aqui do gafanhoto, da oruga, do pulgão e da locusta, é literalmente, preste atenção. Mas esse episódio lança dúvidas quanto é uma referência literal ou simbólica. Na ocasião, o profeta insistiu com o povo para que se voltasse ao Senhor. Nas referências do capítulo 2, versos 18 e 19, os verbos hebraicos estão no tempo passado e foram traduzidos desse modo. Em algumas versões, se o hebraico for tomado em seu sentido literal, esses verbos indicam que o arrependimento do povo foi aceito e que o Senhor não só removeria a praga dos gafanhotos, mas também restauraria tudo quanto os insetos tinham comido. Já a referência do capítulo 2, 28 a 32, o profeta penetra profundamente no futuro, vislumbrando o juízo e a alegria vindoura. A invasão dos gafanhotos, agora apenas um item da história, pode ser considerada como um arauto das invasões dos exércitos humanos que virão. Lembrando que é o profeta Joel também que vai profetizar acerca da descida do Espírito Santo, que é a efusão, do Espírito Santo em nós seres humanos. Seja como for, vamos orar e vamos à leitura. Maravilhoso Deus, eterno Pai que estás no céu, queremos apresentar, meu Pai, as nossas vidas diante do Senhor, primeiramente pedindo perdão pelas faltas, pelas falhas, pelas fraquezas, pelas transgressões, iniquidades e erros, e apresentando a leitura do livro do profeta Joel. Abra o nosso entendimento, abra o nosso intelecto, toca no nosso coração, tira toda barreira, todo impedimento, todo pensamento contrário, todo pensamento oscilante, todo pensamento variante, todo pensamento incrédulo, mundano e profano, lança por terra todo medo, toda dúvida, tudo que não provém do Senhor, e que possamos entender e compreender a boa, perfeita, agradável e soberana vontade do Senhor e aplicarmos e colocarmos em prática no nosso dia a dia aquilo que o Senhor tem nos ensinado, aquilo que o Senhor tem nos instruído, à luz da Tua palavra, à luz dos textos bíblicos, para que possamos crescer espiritualmente, para que possamos melhorar como servos e servas, como filhos e filhas do Senhor. Por isso nos ajuda, Pai. Abençoa essa leitura, em nome de Jesus. Amém. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. A terrível carestia causada pela locusta e pela seca. Ouvi isso, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou também nos dias dos vossos pais? Fazei sobre isso uma narração aos vossos filhos, e os filhos dos seus filhos, e os filhos desses a outra geração. O que ficou da lagarta, comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto, comeu a locusta, e o que ficou da locusta, comeu o pulgão. Despertai, ébrios, e chorai, gemei todos os que bebei vinho, por causa do monstro, porque tirado é da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número, e os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez a minha vide uma assolação, tirou da casca da minha figueira, despiu toda e lançou por terra. Os seus sarmentos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, os servos do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído. O monstro se secou e o óleo falta. Os lavradores se envergonharam.
Os vinhateiros gemem sobre o trigo, sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira murchou, e a romeira também, e a palmeira e a macieira e todas as árvores do campo se secaram. E a alegria se secou entre os filhos dos homens. Cingivos, lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Entrai, passai vestidos de saco durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa do vosso Deus. Santificai um jejum. Apregoai um dia de proibição. Congregai os anciãos e todos os moradores dessa terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Perceba que ele estipula aqui e fala para o povo voltar a jejuar, para o povo voltar a se santificar, para o povo voltar a orar. Por quê? É aquela velha história, parece um ciclo, né? Como a gente leu no livro dos reis, leu no livro das crônicas. O povo dá uma melhorada, faz o que é mal. Dá uma melhorada, faz o que é mal. O tempo dos juízes, faz o que é mal. O povo tem dificuldade em ter uma constância, em ter uma disciplina, a palavra correta, em manter um padrão, que nós estamos fazendo aqui todo dia, faça sol, faça chuva, é no carro, é no centro paralímpico, é na rua onde tiver, para, lê a Bíblia, vai para cima, para, se acontece às vezes em viagem, né, em hotel, em Olímpia, onde estivesse em Marília, em Campinas, em Piracicaba, onde estivesse pregando, parava o tempo determinado ali para cumprir o propósito. Porque é uma disciplina, que nem hoje pela manhã, você não acordou, não fez a sua higiene pessoal, lavou o seu rosto, ou tomou um banho, escovou os seus dentes, ou se alimentou, você não faz isso cotidianamente? É o que estava faltando aqui, uma disciplina espiritual para o povo, e o povo vai se corrompendo, e Deus sabe como chamar a nossa atenção, muitas das vezes Deus permite tocar em algumas áreas, que quando toca em determinada área da nossa vida, aí a gente volta para Deus, meu Deus, agora só Deus, e a gente acaba deixando Deus como o último recurso. Entende? E não pode ser assim. Deus não pode ser a sua última opção. Deus não pode ser o seu último recurso. Então, bom, é isso que nós vamos escrever hoje aqui. O livro é curto. Deus não pode ser a minha última opção. Eu não posso deixar Deus por último. Eu tenho que priorizar Deus. Eu tenho que colocar Deus no seu devido lugar. Aonde? Em primeiro, nem em segundo, nem em terceiro, nem em quarto, nem em quinto, muito menos em último lugar. E aqui agora está chamando o povo, você vê, partindo pelos sacerdotes, partindo pelos ministros. Porque os liderados, coloque isso na sua cabeça, os liderados, eles são reflexo da liderança. Então, se você não está feliz onde você está sendo liderado, você é o reflexo da sua liderança. Se o seu líder, se eu vou me usar como exemplo, se eu sou um líder apático, anêmico, negligente na palavra, negligente na oração, negligente no jejum, e não estimulo os meus liderados a orarem, a lerem, a meditarem, a estudarem, a jejuarem, a se santificarem, o que eu posso esperar dos meus liderados? Reflexo da minha liderança. E aqui era isso que Deus estava cobrando dos líderes, porque os liderados eram reflexo da liderança. Então o que nós entendemos aqui? Que a liderança estava totalmente fora da vontade de Deus. Então fala, santificai-vos. Santificai-vos, apregoai um jejum de proibição. Congregai os anciãos de todos os moradores dessa terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Clamar é alçar a voz. Ah, aquele dia. Verso 15 do capítulo 1. Porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura, o mantimento não está cortado de diante dos nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa do nosso Deus? E a semente apodreceu debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se secou o trigo. Como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas são destruídos. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos no deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Todos os animais também do campo bramam a ti, porque os rios se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. Capítulo 2. Tocai a buzina em Sião, clamai em alta voz, no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, e ele está perto. O dia de trevas e de tristeza, o dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, o povo grande e poderoso, ao qual Deus do tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele é desolado o deserto. Sim, nada lhe escapará. O seu parecer é como o parecer de cavalos, e correrão como cavaleiros.
como o estrondo de carros sobre os cumes dos montes, irão eles saltando com ruído, a chama de fogo, que consome a pragana, como povo poderoso ordenado para o combate. Diante deles temerão os povos, todos os rostos são como tizardadura, ou seja, coisa queimada, tizarnadura, coisa queimada da panela, coisa negra, como fosse o fundo da panela. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, irá cada um nos seus caminhos, e não se desviarão da sua fileira. Ninguém apertará o seu irmão, irá cada um pelo seu caminho sobre a mesma espada, e se arremessarão, e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, pelas janelas, entrarão como ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se escurecerá, se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu esplendor. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque o poderoso é executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração, e não os vossos vestidos. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência, e arrepende do mal. Então você vê que Deus estava conclamando o povo, para o povo se converter, não apenas rasgar as vestes, porque qual que era esse termo? Lembra quando o rei rasgou as vestes, aí ficou sabendo Eliseu o que aconteceu? Naamã vinha com a carta do rei Ciro, pedindo para curar da lepra. Então ele rasgou das vestes, que era um ato de humilhação, chamar atenção. Aí vestia-se com roupa pano de saco, lançava-se cinza sobre a cabeça e um ato de humilhação. Falou, não adianta vocês fazerem isso só na aparência. Eu não quero só a aparência, eu quero o coração. Quando ele diz assim, rasgai o vosso coração. Versículo 3 do capítulo 2. E não os vossos vestidos. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência e se arrepende do mal. Era que ele estava ficando, mais uma vez, chamando o povo, só que agora partindo da liderança espiritual, dos sacerdotes, dos ministros, para que isso pudesse refletir também no povo, no caso, nos liderados. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos, os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Entrem em o alpendre e o altar e digam, poupa o teu povo, ó Senhor. Não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações não façam escárnio dele, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Então você vê que o alerta foi feito pelo profeta para que eles viessem se consternar, se arrepender, clamar, chorar, jejuar, orar, buscar a face do Senhor, clamando, pedindo por misericórdia e perdão. Promessa de abundância. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. O Senhor responderá e dirá ao seu povo, eis que envio o trigo e o monstro, o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. E aquele que é do norte farei partir de longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, e a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais os animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer chuva temporã e a seródia no primeiro mês. Vou repetir, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer chuva temporã e a seródia no seu primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela locusta e o pulgão, e a oruga, e o meu grande exército que enviei contra vós.
Comereis abundantemente e ficareis satisfeitos, e louvarei o nome do nosso Deus, porque procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Olha que coisa linda. Então você vê, se o povo agisse dessa maneira, se o povo tivesse esse procedimento, você vê que é fantástico de Deus que ele não traz só o apontamento. Nós, seres humanos, fazemos sempre questão de apontar o erro das pessoas, esquecendo que tem 3 dedos apontados para nós e um dedo apontado para cima. Quando nós apontamos o erro da pessoa, fazemos questão de apontar. Tem um apontado para o céu e 3 apontados para nós. Entende? E aí a gente esquece, tudo bem, você traz o apontamento do problema, da falha, da transgressão, mas o que fazer? E a solução? Você vê que Deus ele traz, ele pontua. Olha, vocês estão errando, vocês estão transgredindo, vocês estão pecando, vocês estão falhando nisso, nisso, nisso. Ele pontua, ele é preciso, com riqueza e clareza de detalhe. Só que ele faz o quê? Porém, mas se vocês procederem assim, 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 ó, ele dá um antídoto. Ele dá como você deve proceder. O resultado que seria aquele, se vocês agirem dessa maneira, vai ser esse outro aqui que ele acabou de falar sobre a promessa de abundância. Consegue entender isso? Então, isso é fantástico, servindo a Deus, que vem para a nossa vida, que por isso que fala assim, ó, o Senhor corrige aquele a quem ama. Assim como um pai é o filho a quem quer bem, mas o filho, a filha, precisa receber a correção, a repreensão, a instrução, a orientação. E a nossa geração de hoje não quer receber. Eles não vêm, eles não recorrem à palavra. Eles não têm Bíblia. Eles não têm Bíblia. Se você pedir para eles abrirem Joel, eles têm que ir no índice. Se você pedir para eles abrirem Sofonias, eles têm que ir no índice. Se você falar para eles abrirem Judas, eles não sabem onde tem Judas na Bíblia, que nem tem Judas na Bíblia. Isso mostra o nível do relacionamento que as pessoas estão dando, o nível da importância que as pessoas estão dando para a constituição de quem quer morar no céu, que é a Bíblia Sagrada. Isso mostra que eles estão desprezando a palavra de Deus. Então, aí eles vão sendo massa de manobra na mão desses manipuladores. Fica muito fácil manipular com sentimento, com palavras persuasivas, com gatilhos mentais, com palavras de efeito, com jargões. Vai dar, como que vai dar? Vai receber, como que vai receber? Está com a vida toda torta, se não lê, se não ora, se não jejua, se não se santifica, nunca jejuou na vida um dia de proibição. O jejum aqui é 24 horas, você vê que ele repete, um dia de proibição. É 24 horas, 12 horas do dia, 12 horas da noite, sem comer e sem beber nada. E nesse inteirinho, orando, jejuando, clamando e buscando. Isso não é apenas uma dieta, não é jejum. Jejum é quando eu tiro a alimentação, líquida ou sólida, ou os dois, e ó, vou comer do pão, vou comer do rolo, vou para a oração, vou para um bom louvor, vou de repente assistir uma pregação, vou me alimentar espiritualmente, mortificando a minha carne e alimentando, nutrindo o meu espírito. Capítulo 2, agora ele fala sobre a promessa do Espírito Santo, ó, apontando lá para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Promessa da efusão do Espírito. A fusão é derramamento. A fusão é derramamento. Efusão é quando o Espírito desce e a pessoa ela é batizada, ela recebe o batismo, o dunamis, aquela força do Espírito que entra na vida da pessoa. Ela é selada quando ela aceita Jesus, Efésios 1:13, nós somos selados. Mas aí depois nós somos batizados com o Espírito Santo. E essa é a promessa. Olha quanto tempo antes vem a promessa. Ó. Promessa da efusão do Espírito. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, ou seja, sobre homem e mulher. Jovens, adultos, velhos e até crianças têm testemunho que recebem o Espírito Santo. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumo, e o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como o Senhor tem dito e nos restantes que o Senhor chamar. Então vamos lá para Atos, para a gente ver isso aí. Atos 2, ó. Quando a gente chega em Atos aqui, ó, capítulo de número 2, Pedro vai citar esse episódio. Ó. Quando Pedro vem pregar aqui, ó, quer ver? Ó,
Atos 2,14. Eles receberam o Espírito Santo aqui no capítulo 4, capítulo 2, versículo 4. Olha no capítulo 14. Ó. Pedro, porém, colocando-se em pé com os 11, porque Judas já tinha se suicidado, levantou a sua voz e disse-lhe: varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório. Escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, porque eles falaram que eles estavam bêbados, porque eles estavam falando em outras línguas. Esses homens não estão embriagados como vos pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Pedro quem está falando aqui, o que nós acabamos de ler lá atrás. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também o meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas. Naqueles dias profetizarão, e fareis parecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo da terra, sangue e fogo, vapor e fumo, e o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então você vê que Pedro faz menção aqui no Pentecostes, é o cumprimento dessa palavra em Joel capítulo 2, do verso 28 ao 32. Amém? Capítulo 3. Os juízos de Deus sobre as nações inimigas, Israel será restaurado. É aqui a gente conclui a leitura, tá? Porquanto, eis que naqueles dias e naquele tempo, que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém. Congregai-vos todas as nações, e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança de Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. E lançaram sorte sobre o meu povo, e deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho para beberem. Também, que tendes vós comigo, os Tiro e Sidom, e todos os termos da Fenícia, e tal o pago que vos me dais? Pois que me pagais assim? Bem depressa farei cair a vossa paga sobre a vossa cabeça. Visto como levastes a minha prata e meu ouro, as minhas coisas desejáveis e formosas, meteste nos vossos templos, e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém, e os filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus termos, eis que eu os moverei do lugar para onde os vendesses, e fareis cair a vossa praga sobre a vossa própria cabeça, a vossa paga sobre a vossa própria cabeça. E vendei os vossos filhos e as vossas filhas pela mão dos filhos de Judá, que os venderão aos de Seba, e uma nação remota, porque o Senhor o disse. Proclamai isso entre as nações. Santificai uma guerra, suscitai os valentes. Cheguem-se, subam, todos os homens de guerra. Forjai a espada das vossas enxadas, e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde, todos os povos em redor. Congregai-vos, ó Senhor, fazei descer ali os teus fortes. Movam-se as nações, subam-se ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançarei a foice, porque está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordarão, porquanto a sua malícia é grande. Multidões de multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu esplendor. Essa palavra, ela também é uma palavra apontando para o Armagedon e para o grande dia final, onde tudo vai ser terminado. Por isso que fala Vale da Decisão, chamado Vale de Josafá, apontando para o fim, onde Deus ele vai ali fazer exterminar a justiça e o juízo final sobre a face da terra. O Senhor bramará de Sião, e a sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, no monte da minha santidade, e Jerusalém será santidade. Estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que naquele dia os montes destilharão mosto, e dos outeiros manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma assolação, e Edom se fará um deserto de solidão, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, e cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue
dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Uma leitura de 3 capítulos, que eu falei agora. Amanhã nós já vamos iniciar Amós. Amós nós vamos fazer em 2 dias. Uma leitura curta também. Depois já vem logo Jonas um dia. Agora rapidinho, logo a gente conclui. Mas seja como for, refaça essa leitura com calma, estude os pontos, faça a comparação. Você vê que o profeta Joel, ele fala do Espírito Santo, ele fala do final, ele fala do arrependimento, ele fala do jejum, ele fala da oração. Então nós não podemos deixar Deus por último. Deus não pode ser o nosso último recurso. Deus precisa ser nossa prioridade. Quando falamos Deus, falamos no que diz respeito ao cristão. Palavra, oração, santificação, jejum, vigilância, evangelização. Coisas de Deus. Ambientes de Deus. Só que as pessoas elas estão tratando as coisas de Deus como se fosse uma reunião social. Não, eu vou no culto no domingo, ou eu vou no culto na quinta. Se fui na quinta, eu não vou no domingo. Se fui na terça, eu não vou na quinta. Não, como um cumprimento, não é assim. Isso precisa ter, isso precisa fazer parte você precisa ter prazer em estar na presença de Deus, em se relacionar. Como eu costumo dizer, quem não se envolve, não se desenvolve. Quanto mais você se envolver, mais você vai se desenvolver. Quanto menos você se envolver, menos você irá se desenvolver. Então a nossa fala hoje é: eu não posso deixar Deus por último. Não deixa Deus por último, tá bom? Eu sou o pastor Rômulo, um beirando de verdade. Essa foi a leitura do profeta Joel. Vamos orar agradecendo. Maravilhoso Deus, eterno Pai que estás no céu. Senhor, que leitura poderosa. Assim como o Senhor usou o profeta Joel para despertar o povo a priorizar o Senhor, o teu reino, a tua palavra, a oração, o jejum, a santificação, a obediência. Assim como o Senhor apontou as falhas, apontou as faltas, as transgressões, os pecados, mas o Senhor também deu o caminho, a direção. O Senhor diz na tua palavra que o seu caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for através do Senhor. E o Senhor nos deu exemplo em tudo. Nos ajuda, meu Pai, a priorizarmos o reino, o rei do reino, as coisas do reino, as coisas de Deus. Não podemos deixar o Senhor por último. Por isso, meu Pai, nos perdoa, nos desperta para a oração, nos desperta para a leitura, para o estudo, para a santificação, nos desperta, nos anima para as coisas concernentes ao Senhor e ao teu reino. Deus de poder e glória, vai repreendendo toda a frieza, vai repreendendo toda a mornidão, vai repreendendo todo o desânimo, vai repreendendo todo o cansaço, vai repreendendo toda a angústia, vai repreendendo toda a tristeza, toda a ansiedade, toda a opressão maligna, todo espírito suicida, todo espírito contrário, lança por terra no poder do teu nome, na autoridade do nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, os teus filhos e as tuas filhas, os teus servos e as tuas servas. Nos dê graça, nos dê força, nos dê fé, nos dê virtude, nos dê sabedoria do alto céus para continuarmos, ó Pai, vivendo, andando por fé e não por vista. Ah, meu Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, a Santíssima Trindade, aquele que era e é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso Deus. Vai de encontro com teu filho, vai de encontro com a tua filha e toca onde só o Senhor pode tocar. E faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Por amor e misericórdia, é a nossa oração. Quando nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso irmão mais velho, o Salvador ungido, o Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso Deus. Amém. Deus te abençoe. A paz do Senhor.